Em plena quadra natalícia, Volodymyr Zelensky faz alerta para período sombrio de ataques e diz que os ucranianos devem estar preparados para qualquer cenário. Nos Estados Unidos, em plena época natalícia, as intempéries mataram dezenas de pessoas, 10 mil voos foram cancelados. Neve intensa provoca várias mortes no Japão, centenas de casas ficaram sem energia, dezenas de voos e comboios foram anulados. Foram divulgadas imagens que mostram o momento em que o homem suspeito de matar 3 pessoas de origem curda em Paris é dominado. Os cristãos ortodoxos ucranianos normalmente celebram o Natal a 7 de janeiro, tal como os russos, mas este ano decidiram celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. É a invasão russa a mudar muitos corações e mentes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no seu discurso de Natal, agradeceu aos ucranianos que fazem tudo para que a vida continue e deixou um alerta. Restam apenas alguns dias para acabar este ano. Devemos estar conscientes de que o inimigo vai tentar tornar este período muito difícil para nós. A Rússia está a tentar compensar as perdas com o regozijo dos seus propagandistas após os ataques com mísseis ao nosso país e à nossa energia. Sei que a escuridão não nos impedirá de provocar novas derrotas aos invasores, mas temos de estar preparados para qualquer cenário. O presidente russo Vladimir Putin, numa entrevista à televisão estatal RTR, disse que a Rússia estava pronta a negociar com a Ucrânia, o que identificou como alguns resultados aceitáveis. Acredito que estamos a seguir a direção certa. Estamos a defender os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadãos, do nosso povo. Reitero, não temos outra escolha a não ser proteger os nossos cidadãos. No entanto, estamos preparados para negociar alguns resultados aceitáveis com todos os participantes neste processo. Mas a escolha é deles. Não somos nós que recusamos conversações, são eles. Em véspera de Ano Novo e das celebrações ortodoxas do Natal, capelães militares tentam levar além do espiritual para as tropas russas, enquanto os ataques à Ucrânia continuam. Só no domingo foi anunciado 2 vezes um alerta de ataque aéreo em todo o país. Nos Estados Unidos, em plena época natalícia, as intempéries causaram pelo menos 34 mortos. 4 pessoas foram encontradas mortas nos carros depois de terem ficado retidas na estrada devido aos nevões. Foram cancelados cerca de 10 mil voos entre sexta-feira e domingo. Em Buffalo, no estado de Nova Iorque, as temperaturas atingiram os 55 graus negativos. Milhares de pessoas ficaram sem eletricidade e encurraladas em casa devido à neve. De acordo com a governadora de Nova Iorque, foi a tempestade mais devastadora da história de Buffalo. Estamos em guerra, uma guerra com a Mãe Natureza. Ela está a atingir-nos em cheio desde as últimas horas de quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e agora na manhã de Natal. É a tempestade mais devastadora da longa história de Buffalo, que tem travado muitas batalhas contra muitas tempestades poderosas. No sul da Flórida foram registadas imagens de iguanas congeladas. Na maioria dos casos, os répteis sobrevivem porque conseguem descongelar quando as temperaturas voltam a subir. A neve que caiu com muita intensidade em grandes extensões do território japonês provocou a morte a pelo menos 17 pessoas e feriu mais de 90. Também deixou centenas de casas sem energia. Muitas das pessoas morreram ao caírem enquanto removiam a neve dos telhados ou ao ficarem soterradas debaixo de densas camadas de neve que deslizam dos telhados, informaram funcionários do dispositivo de gestão de catástrofes. Em muitas partes do nordeste do Japão caiu 3 vezes mais neve do que a média durante a estação. Na ilha principal mais a norte, a neve deixou cerca de 20 mil casas sem energia na manhã de Natal. Dezenas de comboios e voos também foram suspensos no norte do país. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que não voltará a publicar os números diários de novos casos e mortes por Covid-19.
Uma medida que surge numa altura em que o país enfrenta uma nova vaga da doença na sequência do fim da política de tolerância zero no início de dezembro e em que se suspeita que os números oficiais sejam uma pequena fração dos números reais. Na última publicação, Pequim dava conta de pouco mais de 4.000 novos casos no país, mas de acordo com uma publicação prontamente apagada de um oficial de saúde de Qingdao, só na cidade havia 500 mil de novos contágios diários. Apesar de não ter sido apresentada justificação para o fim das atualizações diárias, o fim da omnipresença dos testes PCR e a monitorização individual com recurso a autotestes dificultam a apresentação de números fidedignos. As autoridades de saúde garantem que irão continuar a publicar informações sobre a pandemia sem adiantar mais pormenores. Foram divulgadas as imagens de câmaras de vigilância de uma barbearia que mostram o momento em que pessoas que se encontravam no espaço dominam o suspeito de matar 3 curdos na sexta-feira em Paris. Momentos antes, o homem de 69 anos, que entra de arma em punho, tinha aberto fogo sobre várias pessoas no Centro Cultural Curdo, na capital francesa. O reformado, que afirma sentir ódio patológico aos estrangeiros, será presente a um juiz de instrução criminal esta segunda-feira. O ministro do Interior francês disse que o atirador tinha como alvo os estrangeiros, mas não necessariamente os curdos. Em resposta a este ataque, centenas de curdos sírios manifestaram-se no norte da Síria no domingo e acusam a Turquia de conspirar e executar o ataque contra ativistas curdos na diáspora. É uma guerra contra o nosso povo. Não só nos visam nas 4 regiões do Kurdistão, mas também na Europa. Eles querem acabar com o nosso povo. Esta mulher diz que o povo curdo exige que o governo francês leve o agressor à justiça. Manifestantes curdos entraram em confronto com a polícia francesa após o ataque que reavivou o trauma de 3 assassinatos não resolvidos de curdos há quase 10 anos na mesma zona de Paris. A avalanche que caiu na área da estação ferroviária de Lerzour, na Áustria, no domingo, fez 4 feridos, mas nenhum morto. Inicialmente, as autoridades apontavam para o desaparecimento de 10 pessoas. 6 delas foram rapidamente localizadas e não foram afetadas pelo fenómeno. As restantes acabaram por ser encontradas. 4 delas estavam feridas, apenas uma gravemente. A enorme massa de gelo caiu a uma altitude de mais de 2.700 metros, por volta das 15 horas, hora local. Acidente de autocarro na noite de Natal provocou 6 mortos em Espanha. O autocarro que fazia a ligação entre Lugo e Vigo caiu de 29 metros de altura quando atravessava uma ponte sobre o rio Leras, no município de Cerdé do Cotobade, na província de Pontevedra. Uma passageira e o condutor sobreviveram. As autoridades disseram que a causa do acidente ainda não era conhecida, mas o mau tempo que se fazia sentir no momento poderá ter tido influência. Este foi o mais grave acidente de autocarro na Galiza desde 1987. Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo em Stepanakert para chamar a atenção da comunidade internacional para o bloqueio que isolou a cidade da Arménia. O corredor de Lachin, única ligação rodoviária para o enclave de Nagorno-Karabakh, foi cortado a 12 de dezembro por um grupo de ativistas do Azerbaijão, mas Baku nega qualquer responsabilidade e diz que o movimento de cidadãos, bens e veículos na estrada em questão permanece inalterado. Em Stepanakert, cidade que o Azerbaijão conhece como Kakendi, as pessoas começam a queixar-se da falta de comida e medicamentos. A Arménia teme uma crise humanitária e enviou este domingo 10 toneladas de ajuda para o enclave, usando para isso um caminhão da Cruz Vermelha Internacional, entidade que tem luz verde para furar o bloqueio. De acordo com Baku, os ativistas que cortam a estrada tentam travar a pilhagem dos recursos naturais da região devido à proliferação de minas ilegais. A tradição é comum a vários pontos de Portugal e consiste em acender uma fogueira na noite de Natal para aquecer o menino Jesus, mas em nenhum lado o madeiro atinge as mesmas dimensões que em Penamacor. O maior do país prolonga-se por vários dias e reúne à sua volta milhares de visitantes, aquecendo também o espírito dos presentes com animação pela noite fora.
Nesta vila da Beira Baixa, a tradição ainda é o que era, mas não deixa por isso de estar em permanente evolução. O simples ajuntamento popular de outros tempos tem hoje em dia um extenso programa cultural, com dezenas de atividades programadas ao longo de todo o mês. A autarquia local encontra-se a ultimar a candidatura do Madeiro de Penamacor à lista de Património Imaterial da Unesco.